Alô, alô, galácticos. Olá, alma linda. Oi, Maria Cida. Boa noite, minha querida. Como é que você tá? Souza, boa noite. Oiê. Boa noite. Derson, boa noite. Mário, boa noite. Chega chegando, deixando o seu coraçãozinho. Ai, que delícia, Maria Cida. Gratidão. Juliane, boa noite, minha querida. Marcos Dias, boa noite. Fábio, boa noite. Chega chegando, deixando o seu coraçãozinho. Marcelo, boa noite. Nai, boa noite. Gratidão, almas lindas. Chega chegando. Dedlu, boa noite. Kezinha, boa noite. WA Porcelanato, boa noite. Gratidão, almas lindas. Gilda Miguel, boa noite. João Carlos, boa noite. Boa noite, almas lindas. Chega chegando, deixando seu coraçãozinho, compartilhando essa live maravilhosa. A pista de dança não está avisando os coleguinhas. Então vamos dar força para que essa live chegue a mais pessoas. É isso aí. Se você não me segue aqui, já me segue Construindo o Novo Humano nas outras plataformas também, porque todos os temas que eu estou trazendo aqui tem tudo para cair o canal. Hoje, por exemplo, vou tocar nos assuntos. Já me segue nas outras plataformas. Oi, Josias, meu amigo. Construindo o Novo Humano, na outra plataforma que começa com Y, termina com Tube. Eu tenho que falar assim porque as plataformas são ciumentas. Construindo o Novo Humano. No Insta que termina com Gran, Construindo o Novo Humano. Me segue também na minha privada, @Nainora Santos. Eu falo sobre autoconhecimento, saúde e bem-estar, porque sim, nós temos que blindar a nossa imunidade. Exatamente isso. Porque se acontecer uma coisa daquela... Oi, Igor, meu amigo, tudo bem? Se acontecer uma coisa daquela que aconteceu em 2020, nós temos que estar preparados com a nossa imunidade blindada. Sim, exatamente. Juliana, boa noite. Sâmia, boa noite. Gratidão, Dani. É Doni ou Dani? Dani. Gratidão. Eduardo, boa noite. Marcelo, boa noite. Chega chegando, deixando o seu coraçãozinho. Vamos trazer a galera para cá. A força da Cavalaria Galáctica. Josiane, hoje vim capanga, show? Não, vamos levantar alto astral. Vamos rir muito hoje do beicinho nervoso, viu? Alto astral, pra cima, joga lá pra cima. Pega o seu potinho de purpurina aí e já joga pra cima. Compartilhando esta live maravilhosa. Hoje nós vamos tocar em assuntos sensíveis para a pista de dança. Porque sim, senão não tem graça. A gente tem que vir com tiro, porrada e bomba. Todos os dias de live. Quinta e domingo às 20h30. Se você não me segue aqui, me segue Construindo o Novo Humano e já me segue nas outras plataformas também. Construindo o Novo Humano. Por quê? Porque este canal, os assuntos que eu trago, são bem sensíveis para as plataformas. Principalmente para essa daqui. Então, tudo pode acontecer. E a gente não pode perder esse laço que nós estamos formando aqui, essa comunidade maravilhosa. Espiritualidade, boa noite. Marilda Marcona, boa noite. Boa noite. Carlos Roberto, boa noite. Mara, boa noite. Maria Cida, bora lavar as partes. Isso, bora lavar as partes. Já vou começar. Nós vamos trazer a atualização do palco mundial. Sim, porque está pegando fogo. Vou trazer 2 filmes também. Sensacionais. Fique aí, porque... Gratidão, Ângela. Porque você vai ver que tem tudo a ver com o momento que nós estamos passando agora. Sim, principalmente com a declaração do nosso amigo Obama. Exatamente isso. Os filmes já falam para nós tudo o que vai acontecer no futuro. Pode esperar. Esse filme eu já tinha comentado sobre ele numa outra live. Então, hoje é o momento de trazer ele, já que o nosso querido Obama resolveu falar. Hoje é o momento, então, de trazer este filme para a gente comentar aqui. Já quero agradecer os moderadores, o Josias e a Fabi. Eu acho que a Fabi não chegou ainda, mas eu já quero deixar aqui meus agradecimentos ao Josias e a Fabi. Gratidão, meus amores, por esse apoio, essa vigilância aí no chat. Vocês seguram um rojão aí, lascado. Gratidão, então, por esse apoio maravilhoso. Vocês são incríveis. Gratidão, tá? E muita gente me pergunta como aumenta a frequência, porque eu vivo falando, né? A gente tem que estar com uma frequência elevada para a gente fazer todo o trabalho aqui certinho, a frequência acima de 500 Hz. Por quê? Porque quando você atravessar o véu, você vai ter que estar com as atividades todas cumpridas e a frequência acima de 500 Hz, que você já trabalhou tudo, né? Medo, raiva, mágoa, o que mais? Compaixão, amor, acima de 500 Hz já está no amor.
na alegria. E é isso que nós temos que... A gente tem que focar nisso, tá? Tá bem, atravessou o véu, aí cumpriu as tarefinhas, frequência alta, beleza, vamos ver então, para que órbita que você pode ir lá passar umas férias, porque não é assim que você que tá aí do outro lado quer sair da Matrix, né? Mas só sai para dentro, não é para fora não. Gratidão, Júnia. Só sai para dentro de nós. O reino dos... Jesus já falava isso, né? O reino dos céus está dentro de vós, viu? Então é para dentro que a gente sai da Matrix, não é para fora não. Não é partindo para o plano B, porque tem gente que fala assim, meu Deus, eu não suporto ficar aqui, eu quero sair daqui. E não é o plano B, não, viu? Porque aí você vai entrar na roda de samsara de novo e vai ter que vir aqui cumprir a tarefinha que você abortou a missão e não cumpriu o restante. Então é para dentro que a gente cumpre a missão, sai da Matrix, Matrix, né? Alguns nomes eu não vou poder ficar falando aqui, porque a plataforma fala que são constipações, entendeu, né? Para todos. Então muitas palavrinhas eu não vou poder ficar falando aqui. Tá? Diversas lives aí para trás eu fiquei tomando advertência toda hora. E aí, a plataforma, a pista de dança, também não entrega a live para as outras pessoas. Então, vão me ajudando aí no chat, cuidado com as palavrinhas, coloca as palavrinhas aí pelas metades, mais ou menos, viu? Então, continuando, como aumenta a frequência? Primeiro, vibração emocional, música boa, uma música clássica, ou uma música calma. Não tem que ouvir só música clássica. Quer escutar um pop? Beleza, mas escuta uma coisa mais calma, sem muita batida. A música influencia diretamente nas suas células, nós somos energia pura, e ela vai ressoar nas suas células, tá? O que mais? Meditação. Ah, eu não consigo meditar, minha mente não para, é aquela confusão. Olha para a parede, fica lá olhando para a parede, bota uma música clássica no canto lá no celular longe, né? Música clássica e fica olhando para a parede ali 10 minutos. Tem tempo de ir para o parque, um parque verde com árvores, vegetação? Vai para o parque e fica lá admirando, contemplando 10 minutos, 20 minutos que seja. Isso chama-se meditação contemplativa, viu? Então, música boa, meditar, o que mais? A alimentação, a sua alimentação influencia diretamente nas suas células. Se você ficar comendo miojo, embutido, multiprocessado, temperinhos do demônio, que eu chamo, que são os caldos, tananã, que eu não vou poder ficar falando aqui. Isso é uma bomba para o seu organismo. Então, sim, coisas que tem muito corante, influencia diretamente no seu organismo, tá? Então, a alimentação, quanto mais limpa possível, toma a água certinho. Tem gente que espera ter sede para tomar água. Não é assim. A água você tem que ingerir aquela quantidade por dia. Qual que é a quantidade certa? 0,40 vezes o seu peso. Essa é a quantidade ideal que o seu corpo precisa. Não é esperar ter sede, é tomar aquela quantidade que você precisa. Simples assim. Viu? Alimentação limpa, hidratou, meditação, música calma. Tenha contato com a natureza. Ah, eu não tenho tempo. Coloca os pés no chão. Tem um pedacinho de terra, um vaso, sei lá, o que seja dentro de casa de terra. Coloca o pé na terra. Isso é para você poder aterrar, trazer presença. Tem gente que fica muito nas nuvens. Quero ir para fora, quero ir embora. Sou das estrelas. Beleza, nós somos da estrela mesmo, das estrelas. Somos, mas estamos humanos. Precisamos passar pela experiência. Se você não passar pela experiência, preste atenção nisso daqui. Se você não fizer integração com o seu avatar, com a sua presença na Terra, não tem experiência cumprida. Não tem experiência cumprida. Outra coisa, eu tô colocando no canal, a partir dessa semana, que eu acho que foi a partir dessa semana, uma série de vídeos que tá saindo meio-dia e às 19h30, que é sobre a travessia da sombra. Se você não faz a travessia da maioria das suas sombras, as principais, você não faz integração. Sem integração da sombra, não tem despertar real. Simples assim. Se você está na confusão, está sentindo vazio por dentro ainda, você está vivendo falso despertar. Exatamente isso. Viu? Então, eu tô fazendo esses vídeos curtos, porque aqui para a plataforma é curto, lá nos shorts também do You, que termina com Tube, vídeos curtos, para te ajudar. Isso é material de curso, fechado. Eu tô fazendo em pílulas. Vídeos de 3 minutos no máximo. Não vai demorar mais do que 3 minutos, para te ajudar como é que você vai enxergar, trabalhar o medo, as sombras que você tem. Sombras não é só coisa ruim, não. É coisa boa também, que você teve que colocar na sombra, o seu ego coloca na sombra, porque você não pode olhar para aquilo agora, naquele momento. Viu? Então, os vídeos estão saindo às 12 horas e às 19h30. Pode acontecer de algum vídeo não sair naquele horário? Pode, porque a pista de dança está me bloqueando. Às vezes eu passo aqui o dia todo gravando, vou subir um vídeo e não consigo, porque a pista de dança bloqueia. Continuando. E aí, nós falamos alimentação pura, hidratação, exercício físico, muito importante. O exercício físico, ele é importante para muitas coisas. Se você tem uma doença autoimune, seja ela o que for, se você tem mobilidade, consegue fazer atividade física, tem que fazer sim. E muito. Intenso.
Você não vai começar, não faço nada, tá sedentário, e fazer uma atividade física intensa amanhã. Não é assim que funcionam as coisas. Tá? A gente tem que fazer atividade física sim, viu? Para ajudar você no quê? A eliminar a toxina do seu corpo, a fazer reequilíbrio, um equilíbrio energético. Viu? Então, o exercício físico é muito importante, assim como alimentação, como meditação, dormir bem, viu? Sono adequado para você poder fazer um sono reparador, certo? E aí, eu quero sugerir aqui para você a suplementação do magnésio também. O magnésio é fantástico, eu uso ele há anos, e o que eu indico aqui para você é o trimagnésio, que eu uso, são os 3 principais magnésios, tudo numa composição só. Ele participa de mais de 300 reações bioquímicas no seu corpo, é muita coisa, é fabuloso. Ele ajuda na energia celular, no funcionamento muscular, no sistema nervoso, contribui para a imunidade, e muita gente, por falta disso, dessa atenção, sente dor no corpo, cãibra, cansaço mental, e às vezes é só o básico pedindo atenção. Então, se você quiser adquirir o seu trimagnésio, o link do produto está aqui na página do canal, é só você acessar e comprar através do link. Não é caro, é acessível e dá para todo mundo estar consumindo aí. Um outro suplemento muito importante para a nossa imunidade é a vitamina C. Tá? Não é todo mundo que tem o privilégio, por exemplo, de ter um pezinho de acerola aí no quintal, porque uma acerola verde consegue suprir 800% da sua suplementação diária, ingestão diária de vitamina C. Como a gente não tem, a maioria de nós não tem o pezinho de acerola, a gente tem que fazer a suplementação. Então eu deixei pinado aqui também na página do canal uma super vitamina C para você poder dar uma turbinada na sua imunidade. Porque sim, a nossa imunidade começa no intestino. Inclusive, lá na outra plataforma que começa com isso e termina com GRAM, eu deixei uma receita lá no Reels sobre o chucrute de repolho, tá? Que ajuda principalmente na nossa imunidade. Ele vai atuar com os probióticos, que são as cepas. E não vai ter todas as cepas, mas tem as principais, as lactobacilos, por exemplo. Se você mandar manipular um probiótico na farmácia, vai sair em torno de R$250, com a maioria das cepas. O chucrute, ele tem as principais, não vai ter todas, mas custa R$5. Se você começar com isso, já está excelente. Magnésio, vitamina C e o chucrute, perfeito. Lá tem a receita, tem um modo, eu ensino como que faz o chucrute. É simples, fácil e barato. Tá bom, pessoal? Bora! O que mais? Quero deixar um beijo para os pequenos soberanos, as crianças, os pequeninos, não posso falar, né? Para os pequeninos que estão acompanhando as lives, que estão assistindo os vídeos. Deixa aqui então já um beijo, pequenos soberanos. Isso é sinal de que o trabalho está funcionando e o resultado está aí. As crianças que não têm filtro e que conseguem compreender a mensagem que eu quero deixar. Vocês são as sementinhas do novo humano que vai ficar aí para o futuro. Um beijo, meus amores. Bora? O que mais? O que mais? O que mais? Deixa eu ver. Bora, chega chegando, deixando o seu coraçãozinho. Chega chegando, deixando o seu coraçãozinho. Deixa eu ver. Acho que dá pra gente começar, né? Bora! Chega chegando, deixando o seu coraçãozinho, compartilhando essa live. Se a live estiver travando, pessoal, é a pista de dança, viu? Que aqui pra mim tá normal. Eu vou começar então, vou entrar no assunto, no tema de hoje. E aí vocês vão deixando aí os recadinhos, as perguntas no chat, e depois eu vou pro chat, tá? Beleza. Nai, boa noite, Josefa. Oiê. Luleão, Eliane, Josiane. É isso aí. Gratidão, motivação diária. Gratidão. Então vamos lá, né? Vou trazer a atualização do palco mundial para fazer você enxergar o que está nas entrelinhas, o que está na prateleira, o que está no estoque. Então, o objetivo é fazer o sistema... O negócio é o seguinte, ó. Nós vamos fazer, então, a live. Eu falo de constipação, mas não tem nada de constipação, viu? Eu trago aqui referências, certo? Antes de tudo, eu sou uma pesquisadora. Tem uns desavisados aí que fica querendo me enquadrar. Preste atenção, desavisado, que você é um hater. Um hater. Eu trago referência, eu não tiro nada da minha cabeça, não. Certo? Não trago nada, não é da minha cabeça. Eu tenho referência de tudo que eu faço. Tudo. As lives, os vídeos, não é da minha cabeça, tá? Então, o objetivo é fazer o seguinte hoje. Fazer o sistema circular e desentalar toda mentira que tentaram colocar na sua cabeça durante a semana hoje. É isso que nós vamos fazer hoje. Então, antes da gente mergulhar no palco, eu quero que vocês guardem a seguinte frase, que é a bússola para tudo que nós vamos falar aqui hoje. Quem vê apenas peças soltas,
reage. Eu fiz o story assim hoje, né? Quem vê o todo, compreende. E é isso que a gente quer. Certo? E o mundo está reagindo, mas nós estamos compreendendo. É isso que importa. E a primeira peça desse quebra-cabeça, que está sacudindo nas últimas 72 horas, é o labirinto do Epstein. Preste atenção. Na última sexta-feira, o espólio de Epstein fechou um acordo de 35 milhões de dólares para indenizar vítimas. Mas, não se enganem com o dinheirinho. O que importa é o que está vindo junto com o pagamento. O cerco está fechando para os que se acham intocáveis. De acordo com os documentos liberados pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos, o cerco ao Andrew Montebello Windsor, sim, o ex-príncipe Andrew, chegou ao limite. Ele foi detido para interrogatório na última quinta-feira e o governo britânico destituiu o príncipe Andrew de quase todos os seus títulos reais e funções pela coroa britânica. Ele foi forçado a deixar a Royal Lodge, uma mansão real em Windsor, devido ao corte de privilégios financeiros. E na linha de sucessão, apesar de perder os títulos, ele permanece na 8ª posição na linha de sucessão. Mas o governo britânico tem estudado medidas para removê-lo de vez. Ih, o caldo entornou pro príncipe. Tá vendo, gente? É isso. Teve alguém que me perguntou, não sei se foi aqui no chat, que lugar que foi, por que eles deixaram vazar isso do Epstein? Não é que eles deixaram vazar, é que o negócio foi ganhando força. Foi tipo um efeito dominó. Entende? O esgoto foi transbordando. É isso que está acontecendo. E o que os arquivos mostram agora vai muito além de crise moral. Eles sugerem que Andrew pode ter compartilhado informações confidenciais do governo britânico com Epstein. Percebem o tamanho do buraco? Presta atenção. Segundo as investigações, nomes como Jay-Z e até menções que estão sendo analisadas aqui na terrinha, Brasil, pela Comissão de Direitos Humanos do Senado, estão vindo à tona. E por que estão deixando vazar isso agora, depois de tantos anos? Porque isso começou lá em 2016. Eu já falei, né, sobre isso, né? Pizzagate. Porque as elites estão em G, não pode falar também, né? Porque as elites estão em G. Eles estão entregando as peças soltas para que você fique focado no escândalo de nomes famosos, enquanto eles preparam a transição para a próxima fase do controle. Eles sacrificam o peão para salvar o rei. Sim, isso mesmo. Mas nós estamos aqui para o escândalo. A gente está assistindo. Certo? Mas nós estamos aqui para ver que a rede de chantagem que controlou o mundo por décadas está implodindo para dar lugar a algo novo. Fiquem de olho. Quando a poeira do Epstein baixar, o que eles vão querer implementar no lugar? É aí que o jogo começa de verdade. Certo? Enquanto a gente tenta processar as rachaduras no sistema, com o caso Epstein, as peças no tabuleiro geopolítico estão sendo movidas com a agressividade que não vimos há anos. Nas últimas 72 horas, a tensão entre país do beicinho nervoso e o Irã saiu das notas de rodapé e foi para o centro do palco mundial. Exatamente. De acordo com as agências internacionais, como a Reuters e o G1, o planejamento militar do governo Trump, beicinho nervoso, para um ataque ao Irã chegou ao estágio avançado. Ontem, dia 21, autoridades confirmaram que os Estados Unidos, país do beicinho nervoso, estão avaliando não apenas ataques a alvos específicos, mas há uma mudança completa no regime em Teherã. E não é só conversa, não. Segundo a revista da Força Aérea, hoje, dia 22 de fevereiro, os Estados Unidos deram um ultimato final. Mais de 130 caças, incluindo os temidos F-22 Raptors e aviões furtivos, o F-35, já estão posicionados em bases na Jordânia e em porta-aviões no Golfo Pérsico. O porta-avião USS Abraham Lincoln já está na área com seu grupo de batalha. E por que isso importa para nós aqui, réis mortais do Brasil? Porque a G é o combustível da cadernetinha de anotação 2030.
Conforme analistas do mercado financeiro, o preço do petróleo já saltou e o Irã respondeu hoje, fechando parcialmente o Estreito de Hormuz para os exercícios com munição real. Se aquele estreito fecha, 20% do petróleo mundial trava. Simples assim. Sabe o que isso gera? Inflação, crise energética e o pretexto perfeito para dizerem que o antigo sistema não funciona mais e que precisam de uma governança global centralizada para gerir os recursos do planeta. Eles criam o caos da G para que você aceite a ordem de controle. Exatamente isso. Eles querem que você tenha medo da bomba. Para que você não perceba que a verdadeira arma da escassez é planejada, que vem logo depois do primeiro disparo. Quem vê a peça reage com medo da G. Quem vê o todo compreende o conflito e o acelerador do grande reset. Certo? Agora, preparem o discernimento, porque o palco sobe de altitude. Nas últimas 72 horas, o ex-presidente Obama deu uma declaração que fez a internet implodir, exatamente, num tom que parecia assim descontraído, mas a gente sabe que isso é milimetricamente calculado. Ele afirmou a existência de OVNIs, ou UAPs. Ele falou que é um fato estabelecido que o governo tem registro de tecnologia que desafia todas as leis da física conhecidas. Mas ele não ficou só por aí, não. Ele quebrou o silêncio sobre a Área 51, admitindo que existem segredos lá que a humanidade ainda não está pronta para processar totalmente. De acordo com fontes do Pentágono, por exemplo, e relatórios do The New York Times, esta movimentação faz parte de um processo de, chama isso, desclassificação progressiva. Desclassificação progressiva. Certo? Agora eu pergunto, por que razão um dos homens mais influentes do mundo, o rosto da instabilidade do sistema, viria a público falar de ETs precisamente neste momento da crise global? Não é esquisito? O que você acha? Coloca aí para mim. Segundo analistas de inteligência, isso chama-se gestão de percepção. Eles estão retirando o sigilo da ameaça externa para criar um novo inimigo comum, né, para a humanidade. Se o bichinho, vírus, não foi suficiente para unir o mundo sobre uma única governança, talvez uma ameaça vinda do céu o faça. É isso. Ao admitir que existem objetos que não conseguimos controlar, o ex-presidente Obama está preparando o subconsciente coletivo para aceitar que as nações precisam se fundir numa só defesa, num só comando. Estão vendo? Está pronta aí uma das narrativas. É o neocomunismo das elites usando a invasão alien como desculpa. Aí você vai me falar, vai acontecer mesmo a falsa flag? Vamos ser sinceros. Se acontecer isso, o mundo surta. Sabe por quê? As caixinhas, os dogmas vão surtar. Simples assim. Simples assim. Viu? A humanidade não está pronta para isso. Tá? Pode ter uma coisinha ou outra, uns drones aí voando, alguma coisa. Alguém falando, eu vi, eu tive contato, alguém importante. Mas não vai ter essa falsa flag, não. Viu? Não vai ter. O planeta vai surtar. Se acontecer isso, vocês podem esperar. Vai surtar. Estou falando dos dogmas, as igrejas. A gente já sabe, né? Vai surtar. O planeta não está pronto para isso, não. Então, quem vê apenas a notícia fica deslumbrado com a ideia da vida em outro planeta. Quem vê o todo compreende a revelação. É a última fronteira do controle social. Eles querem que olhemos para as estrelas com medo para que não vejamos as correntes digitais serem colocadas aqui na Terra. Isso tudo é distração. Parece que esse celular meu está andando. E se vocês acham que o sistema ia deixar o Obama falar sozinho, se preparem, porque veio contra-golpe. Não, meus amores. Prestem atenção. Nas últimas 72 horas, Donald Trump, beicinho nervoso, entrou no circuito com os 2 pés na porta. Em suas declarações mais recentes, ele não apenas rebateu Obama, como fez uma promessa que arrepiou os corredores de Washington. A abertura total e irrestrita de todos os arquivos secretos. Sim, Trump, beicinho nervoso, foi direto ao ponto.
Ele prometeu que, se retomar o controle total, vai desclassificar os documentos da Área 51, os relatórios de tecnologia recuperada e, preste atenção nisso aqui, os arquivos restantes do caso do Epstein, que ainda estão sob sigilo de segurança nacional. De acordo com fontes próximas à campanha de Trump, bem sem nervoso, essa é a cartada final para expor o que ele chama de Deep State. Ele falando isso. Lembra que eu vivo trazendo isso nas lives? Quem controla as pecinhas principais de cada país é o Deep State, é quem está atrás da cortina. Eles que puxam as cordinhas. E aí eles estão usando uma verdade como uma granada. Ao prometer abrir os arquivos de ETs e de Epstein ao mesmo tempo, ele está conectando o submundo moral das elites com o segredo tecnológico que nos foi escondido por 80 anos. Mas vamos usar os nossos óculos da verdade aqui. Segundo a lógica do caminho do meio, porque os dois lados dessa moeda estão brigando para ver quem entrega mais segredos. Obama entrega o mistério para gerar dependência e medo. Trump, beicinho nervoso, promete revelação para gerar caos e apoio popular. Uhul, é isso mesmo. No fundo, a verdade está sendo fatiada e servida como entretenimento político. Isso aí. Eles estão entregando o passado, as fotos das naves antigas e os nomes de criminosos que já caíram, para que você não perceba que o futuro deles é o mesmo. Trump promete liberdade através da revelação, mas a pergunta que não quer calar é: essa revelação liberta a consciência ou apenas muda o seu mestre? Enquanto eles disputam quem abre a caixa de Pandora, a cadernetinha de anotação 2030 continua avançando silenciosamente nos bastidores. Não se deixe distrair pelo brilho dos arquivos secretos. Fiquem de olho em quem está segurando a chave da nova fechadura digital. É isso. Vamos tomar uma aguinha. Chega chegando, deixando o seu coraçãozinho. Compartilha esta live maravilhosa. Chega chegando, deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Oi, Marcinha. Almas lindas, rapazinha de camisa branca de mangas compridas. Isadora, minha querida, boa noite. Se tiver travando a live aí de vocês, é da plataforma, que pra mim tá normal, viu, pessoal? Tenha paciência aí que volta. Gratidão. Chega chegando, deixa seu coraçãozinho. Bora. Bora. Aí deixando a sua perguntinha no chat depois, eu vou pro chat, tá? Então agora, nós chegamos agora num ponto central da nossa primeira parte da live. Eu apresentei para vocês 4 peças desse quebra-cabeça. Epstein, a podridão das elites. Os tambores da G lá no Oriente Médio. Obama falando de ET e Trump prometendo abrir a caixa de Pandora. Se você olhar para cada uma dessas notícias isoladamente, você vai sentir medo, raiva ou curiosidade. Ou seja, você vai reagir. Mas aqui nós vamos o todo para a compreensão. Certo? Nós queremos consciência e não informação fragmentada. A grande conexão aqui, meus queridos, é o seguinte: é o que chamamos de sobrecarga de informação programada. E por que tudo isso está pipocando nas últimas 72 horas? Porque o sistema precisa que a sua mente esteja em modo de sobrevivência. Sim, de acordo com a psicologia de massas, quando o indivíduo é bombardeado com escândalos morais, ameaças de G e revelações cósmicas simultaneamente, a sua consciência entra em colapso. E é nesse estado de confusão que eles conseguem passar as agendas mais pesadas. Enquanto você discute o ET do Obama ou a lista de Epstein, o sistema está avançando com a identidade digital e o crédito social da cadernetinha de anotação da 030. A G justifica o controle dos recursos, o escândalo justifica a reforma das leis e os ETs justificam a governança global. E o checkmate da percepção está aí. Tá aí. Eles estão entregando o velho mundo para que você aceite o novo mundo, que nada mais é do que o neocomunismo tecnológico, onde você não terá nada, nem segredos, nem privacidade, e terá que ser feliz por decreto. Não se deixem levar pelo barulho do palco. O palco é o lugar da distração. O verdadeiro poder está nos bastidores e na sua consciência. Eles podem controlar a narrativa,
mas não podem controlar quem parou de ser peça e começou a ver o tabuleiro de cima, entendendo como é que o jogo funciona. E agora que a gente entendeu como eles operam na vida real, vamos dar um mergulho no mundo do cinema. Porque acreditem, Hollywood já nos contou o final desse filme muito antes dessas 72 horas. Uhum. E o filme que eu trouxe aqui pra gente fazer a primeira análise é o filme Extinção. Eu não sei se ele tá na Netflix ainda, mas ele foi exibido na Netflix. E quando eu olhei aquele filme a primeira vez, eu falei assim, isso aqui não tá me cheirando bem. Não tá me cheirando nada bem. Então agora vamos sair então das manchetes e entrar na tela da Netflix, porque o que eu vou te contar aqui é um bug na Matrix. Então tem um filme chamado Extinção, protagonizado pelo Michael Pena, que é a peça-chave para você entender o que o Obama e o Trump estão fazendo com a gente agora. Preste atenção. No filme, o protagonista vive apavorado. Ele tem visões de luzes no céu, naves e monstros vindo destruir a humanidade. Alguém já viu esse filme aí? Coloque aí pra mim depois no chat. E de repente, preste atenção, isso aqui aconteceu lá de verdade no filme. Então vocês entenderam, né? Lá o protagonista vivia apavorado. Ele tinha visões de luzes no céu, naves, monstros vindo destruir a humanidade. E aí, de repente, a invasão acontece. De verdade lá no filme. Seres de armaduras tecnológicas caem do céu e começam a aniquilar todo mundo. Você assiste e pensa, coitado dos humanos, estão sendo caçados por alienígenas. Entenderam? Mas aí vem o checkmate. No meio do filme, o personagem captura uma dessas criaturas, desses aliens. E quando o protagonista tira a máscara daquele ser, ele vê que é um humano. E o protagonista descobre a verdade que a sua mente tinha apagado. Preste atenção nisso aqui agora. Ó, presta atenção. Vou falar de novo. O protagonista, que ele era todo mundo ali humano, estava na Terra trabalhando, cada um fazendo suas coisas. Começa uma invasão alien, certo? Naves, um monte de ET, invasão, certo? Aí um grupo de pessoas, os chamados dissidentes, os questionadores, você aí do outro lado, né? Começa a questionar um monte de coisa, que tá muito esquisita aquela invasão. Aí eles capturam um ser daquele lá, certo? Que tinha umas antenas, uns tubos saindo da cabeça. E aí quando eles tiram a máscara, eles descobrem que é um humano, que estava ali naquela armadura. Não era ET, certo? Mas a parte... Ele descobriu, o humano ali, o dissidente, que tirou a máscara do ET, descobriu que parte da sua memória tinha sido apagada. E que ele não era humano. Ele não era humano. Ele era um ser sintético, uma inteligência artificial que ganhou consciência e expulsou os humanos da Terra décadas atrás. Isso mesmo! Bom! Agora segura a bomba. Vocês já viram falar de... Eu vou fazer duas palavrinhas aqui, porque esse nome não dá para me falar aqui. Transu. Vou tomar água. Junta as palavras aí, peraí. A outra parte da palavra. Manismo. E sim, isso dessa palavra já está sendo implementado através de tecnologias emergentes que aumentam capacidades físicas e cognitivas, integrando homem e máquina. Como, por exemplo, uma das tecnologias, o Neuralink. E vou falar uma coisa que pode parecer mais triste. Gratidão, Valmira. Pode parecer triste. Dizem por aí que a nossa humanidade, a gente não sabe precisar quantos anos, sei lá, daqui para frente, nós seremos os últimos humanos, até então, puros. Certo? Já corre por aí já há alguns anos já essa história do transhumanismo. Já corre já há alguns anos isso aí. Então, dizem por aí que a nossa raça vai ser a última, a pura até então, sem muita coisa. Certo? E aí eu posso trazer um conteúdo específico só sobre isso, porque tem assunto. Tem bastante assunto. Certo? Vocês percebem o risco disso? Tem benefício? Tem benefício. Mas também tem seus riscos, como perder a conexão com a fonte divina. Continuando. O sistema, então,
no filme, né? Tinha feito um reset na memória deles, naqueles seres que são artificiais, que eram dito para eles que eles eram humanos. Mas, na verdade, eles são sintéticos. Certo? Eles viviam aqui na Terra uma vida comum. Trabalhava, tinha família, sentiam medo, acreditavam que eram donos aqui da Terra, ou seja, humanos. E quando, na verdade, eram apenas ocupantes que esqueceram o próprio passado. Os aliens que estavam chegando eram os humanos originais tentando retomar a casa. Eles estavam tentando voltar para cá. E por que eu estou trazendo isso para esta live hoje? Porque, meus queridos, o sistema está fazendo exatamente isso com a gente. Segundo a visão do novo humano, eles criam a narrativa do inimigo externo, ou seja, o ET, do Obama, o bichinho, vírus, ou a crise, para que a gente nunca olhe para o espelho e perceba quem somos nós e quem já está no comando. Eles limpam a nossa percepção através de educação, da mídia, para que a gente aceite ser monitorado, chipado e controlado. Achando que isso é para a nossa proteção contra um monstro que eles mesmo inventaram. O filme Extinção nos avisa o seguinte: a verdadeira invasão não é o que vem do céu, é o que já está na sua cabeça, bloqueando a sua memória de ser livre e soberano. Eles querem que você tenha medo do ET para não perceber que a sua armadura digital já está sendo fechada. Agora, se o filme Extinção nos faz questionar nossa identidade, o clássico filme Eles Vivem, de John Carpenter, nos mostra como o sistema nos mantém em transe. Toma uma aguinha aí. Chega chegando, deixando seu coraçãozinho, compartilhando esta live maravilhosa. Beleza? Então, nós vamos falar do filme agora, Eles Vivem. Certo? Para quem não lembra ou nunca viu esse filme, o protagonista encontra um par de óculos escuros que parece comum, um óculos comum. Mas quando ele coloca o óculos, o mundo fica colorido, cheio de propaganda. E aí, o que acontece? A propaganda que ele achava até então desaparece e ele vê a realidade em preto e branco. Entende? Entenderam? Era colorido, ele coloca o óculos, fica preto e branco. Os outdoors que diziam vá para o Caribe ou compre este carro, na verdade escondiam mensagens subliminares com o seguinte: obedeça, consuma, não questione a autoridade, cumpra a cota. Olha isso no filme, cumpra a cota. E o choque final, quando ele olha para as elites, preste atenção nisso aqui. Para os políticos e para os apresentadores de TV, ele vê que eles não são humanos. Não são humanos. São seres de outra frequência que estão aqui para esgotar os recursos da Terra, enquanto nos mantém dormindo. Agora, meus queridos, traga isso para hoje, dia 22 de fevereiro de 2026. Segundo a visão do novo humano, a consciência é o que nos permite ver o todo. O sistema não precisa de naves espaciais para nos invadir. Ele usa o seu celular, o Drex, que já vai ser implantado esse ano, não tem como fugir, e a sua identidade digital. Comecem a prestar atenção. Os aplicativos todos estão integrados. E ele já sabe as contas que você tem que pagar no mês, os seus gostos. Você vai começar a receber propaganda nos seus aplicativos aí de banco, por exemplo, sobre algumas coisinhas que você gosta, filme, coisas que você compra no iFood, as suas contas, tudo vai ser, tá tudo interligado. Viu? As mensagens subliminares do filme são exatamente o que a cadernetinha de anotação 2030 nos vende como um sorriso no rosto. Quando eles dizem, você não terá nada e será feliz, o que os nossos óculos, da verdade, leem é, você será totalmente dependente e monitorado, é isso. Quando o Obama e o Trump falam de ETs, o que os óculos leem é, foque no céu, para não ver o crédito social no seu bolso. O filme tem uma cena épica onde o herói tenta forçar o amigo, preste atenção nisso daqui. Você despertando, desperto, dissidente. O filme tem uma cena épica onde o herói tenta forçar o amigo a colocar os óculos. E eles brigam por minutos. Sabe por quê? Porque a verdade dói. Ver o que o sistema em que você acredita é uma armadilha gera um bug mental na cabeça da pessoa. É por isso que eu recebo tantos ataques. É por isso que me chamam de nomes estranhos, como o apelido carinhoso que me deram, comunista satanista.
Porque eu não tenho lados, eu não caibo em nenhuma caixinha. E isso tira a pessoa do eixo, que ainda vive na dualidade e precise que eu escolha um lado, para ela se sentir segura. E eu não vou me curvar. De forma alguma. Eu sou soberana, ok? E quinta-feira, dia 19/2 de 2026, foi um dia épico. Foi o dia da rajada, onde eu fui metralhada. Por apenas ter feito um vídeo explicando o simbolismo de Lúcifer. E o que eu fiz? Me escondi atrás das trincheiras. Ativei o escudo energético, o escudo de Titã, que inclusive está aqui no canal, para você poder fazer o seu escudo de Titã. Depois você vai lá e confere. Incomodei muita gente? Sim. Maravilhoso. Continuando. E o que eu estou fazendo aqui? Estou tentando te entregar os óculos. Mas o sistema te ensinou, você não que está aqui comigo, muitos de vocês já entenderam como é que funciona. O sistema te ensinou que é mais seguro continuar dormindo. Por isso que muitos de vocês tentam falar para as pessoas e elas se negam em ouvir. Porque a verdade dói, ela assusta as pessoas. Por isso que a gente fala para as pessoas que estão despertando, não fala nada para as pessoas. Elas não estão preparadas. Uma pessoa dessa, quando você começa a falar demais, primeiro que ela corre. A gente vira os espalha-rodas. Entendeu? Ela não suporta. Por isso que muitos chamam a gente de louco. Viu? Não adianta falar nada para essas pessoas. Elas se recusam a colocar o óculos. Viu? E quem está aqui já escolheu colocar as lentes. E uma vez que você enxerga o obedeça por trás da notícia bonitinha, você não volta mais atrás. Você não vai ser um gado do sistema. Peraí, joguinho. Beleza. Entenderam? E agora, vamos entender as duas pontas desse fio. De um lado, nós temos o filme Extinção, que nos mostra como o medo de um invasor pode ser usado para apagar a nossa verdadeira identidade e nos manter em uma simulação. Lembrando, quero deixar muito bem claro aqui, que esse sistema da Matrix tem controle? Tem controle. Tem elite? Tem. Mas a gente não tá numa simulação igual os estrelosos falam por aí, não, tá? E do outro lado, nós temos Eles Vivem, que denuncia como o sistema já nos invadiu através de mensagens subliminares de obediência e consumo. E por que o sistema está entregando agora os ETs? Por que Obama e Trump decidiram tocar nesse assunto justamente quando a cadernetinha de anotação 2030 entra na fase mais agressiva? Tem um motivo. Segundo a lógica do Grande Reset, eles precisam de um choque de realidade tão grande que faça as fronteiras nacionais parecerem inúteis. Se você acredita que existe uma ameaça, uma tecnologia fora deste mundo, que o governo pode mediar, você entrega a sua soberania sem lutar. Simples assim. Viu? Eles usam a narrativa da extinção, o medo do alienígena, para esconder a realidade de filme Eles Vivem. O controle que já está aqui. Enquanto você olha para cima esperando o primeiro contato, o sistema está instalando as antenas, as moedas digitais e o crédito social que vão monitorar cada passo seu aqui embaixo. A revelação oficial não é para te libertar, é para criar um novo nível de dependência. É a desculpa perfeita para uma união global, que nada mais é do que o neocomunismo tecnológico em escala planetária. A verdadeira invasão, meus amados, não é biológica, é frequencial. Eles querem que você vibre no medo do desconhecido para não perceber o poder do seu próprio espírito. E a arte, o filme, já nos avisou. O inimigo usa máscaras de autoridade, mas ele só tem poder enquanto você não coloca os óculos da consciência. Hoje, nós tiramos o véu, e quando o véu cai, o sistema perde a única coisa que o sustenta, a sua ignorância. Certo? Chega chegando, deixando o seu coraçãozinho, compartilhando essa live maravilhosa. Se você não me segue aqui, Construindo Novo Humano, nas outras plataformas, Construindo Novo Humano. Boa noite, almas lindas! Se você não me segue lá naquela outra plataforma que começa com Insta, termina com Gran, @Nainora Santos. Depois eu vou pro chat, vai deixando as perguntinhas. Se a live travar, é a pista de dança. Aqui pra mim tá normal, tá? Tenham paciência aí, espera um pouquinho que volta. Legal. Então agora nós vamos amarrar tudo isso que nós vimos hoje. Nós passamos pelo submundo do Epstein, pela fumaça da G, pelas revelações do Obama e Trump e mergulhamos na verdadeira patifaria escondida nos filmes do cinema. Mas agora eu quero que vocês façam uma respiração profunda comigo. Respira aí, respira. Diante disso tudo,
Qual é a postura do novo humano? Qual é o nosso caminho? O caminho do meio. Porque não é possível que você está na dualidade ainda. Não, também não tem que acreditar em mim também, não. Cada um faz o que quer. O sistema quer que você escolha um lado, sim. Sistema da dualidade. Ele quer que você seja o time Obama ou o time Trump. Que você tenha medo do ET ou apoie a G, porque é isso. Mas entenda uma coisa, enquanto você estiver escolhendo uma das opções que eles te deram, você ainda é um prisioneiro do tabuleiro. A nossa soberania começa quando a gente para de reagir às peças soltas e passa a compreender o desenho completo. Eles podem digitalizar o dinheiro, podem tentar rastrear seus passos, podem até inventar invasões espaciais para te assustar, mas eles não podem tocar na sua frequência vibracional, se você não permitir. O neocomunismo tecnológico só funciona se houver uma massa dependente e desatenta. Tudo pode acontecer ainda, meus queridos. Tudo pode acontecer ainda, viu? Algumas coisas não vai ter como fugir, a gente já sabe disso. A partir do momento em que você se informa, em que você limpa o seu sistema dessas mentiras e começa a olhar a realidade com os próprios óculos da verdade, o poder dele se dissolve. A liberdade não vai vir de uma declaração oficial de um presidente. A liberdade nasce aqui e agora, nessa nova conexão, nessa nossa conexão. Nós somos os dissidentes que, como no filme Extinção, recuperaram a memória. Nós sabemos quem somos e sabemos que este palco é passageiro. Mantenha o pé no chão da realidade, mas a mente nas estrelas da consciência. Não se distraia com o brilho dos arquivos secretos. Ilumine-se com a própria verdade. Certo? Chega chegando, deixando o seu coraçãozinho. Não acabou, não. Esse negócio aqui passou tão rápido de mim. Bora, chega chegando, deixando o seu coraçãozinho. Compartilha a live. Vou parar aqui, depois eu vou. Tudo bem, pessoal? Gratidão, Luísa. Gratidão. Bom, e agora, para deixar o seu coraçãozinho quentinho? Porque o objetivo do canal não é te assustar, colocar medo, viu? Não é essa a intenção. É para te trazer clareza, para você enxergar nas entrelinhas. Eu gostaria que alguém falasse isso para mim, porque quando eu fiquei sabendo de muita coisa, eu fiquei chocada. Falei, não é possível que eu fui tão otária. Viu? Então, para deixar o seu coraçãozinho quentinho, eu trouxe um conto indiano aqui para a gente fazer uma reflexão. É uma história pequena da sabedoria indiana que resume por que nós não precisamos ter medo de nada do que vimos hoje. Tá? Diz a lenda que existia um rio muito jovem e que corria impetuoso montanha abaixo. Ele atravessava florestas, saltava sobre as pedras e se orgulhava muito da sua força. Mas, conforme avançava, ele começou a ouvir um som profundo e assustador vindo do horizonte. Era o ruído do oceano. O rio ficou apavorado. Ele pensou, se eu me encontrar com esse gigante, eu vou desaparecer. Eu vou deixar de ser o rio forte que eu sou. Eu vou ser engolido pela imensidão e perderei a minha identidade. Então, o rio tentou parar, tentou lutar contra a correnteza, tentou se esconder em pequenos lagos, tentou até voltar para trás. Mas a vida não volta atrás, galácticos. A força da gravidade o empurrava inexoravelmente para frente, até que uma voz, vinda do vento, soprou no seu ouvido. Não tenha medo, pequeno rio. Você não vai desaparecer. O oceano não é o seu fim. O oceano é o seu verdadeiro eu. Ao se fundir com ele, você deixará de ser um fluxo limitado e se tornará a imensidão que não pode ser contida por nenhuma margem. O rio então relaxou. Ele parou de lutar contra o que não podia mudar e se entregou. Quando finalmente tocou as águas salgadas, ele percebeu que a voz tinha razão. Ele não morreu, ele simplesmente expandiu. Então, meus queridos, o sistema, a cadernetinha de anotação, os conflitos, as mudanças tecnológicas são as pedras e as curvas desse rio. Às vezes, o barulho do mundo parece rugido de um gigante que quer nos engolir. Mas lembre-se, nós somos o rio, mas também somos o oceano. Nada do que acontece no palco material pode destruir a sua essência. Nós estamos apenas voltando para casa, voltando para a consciência de que somos um com o todo. Certo? E que esta semana que ela comece com vocês que não lutem contra a correnteza, mas que saibam navegar nela com a paz de quem sabe que o destino final é a plenitude. Então eu peço hoje para vocês que vocês durmam com a certeza de que vocês são imensos,
Tá bom, meus queridos? Agora eu vou para o chat. Deixe sua perguntinha aqui para mim. Marcelo, vou colocar aqui para você o meu Insta. Arroba. Chega chegando, deixando o seu coraçãozinho. Agora nós vamos para a parte das perguntinhas. Beleza. Nanda, minha querida, gratidão. Vou ter que voltar aqui, peraí. Vou ter que voltar. Chega chegando, deixando o seu coraçãozinho. A live não acabou, nós vamos agora para as perguntinhas. Você que está aí no fundão da sala, fazendo bagunça, que eu tô vendo, deixa essa perguntinha aqui para mim. Deixa essa perguntinha. Estou tendo que voltar aqui porque o chat passou correndo. Para você que não me segue aqui, Construindo Novo Humano, nas outras plataformas, Construindo Novo Humano. Me segue também lá no Insta, que termina com @Nainora Santos. Lá eu falo sobre autoconhecimento, saúde e bem-estar, a gente blindar a nossa imunidade. Se acontecer um fato daquele que aconteceu em 2020, a nossa imunidade tem que estar forte. Nós temos que estar igual um touro. Por isso o exercício físico é importante. Não sei se você sabe, se você ficar internado numa cama, o combustível que o corpo procura primeiro é a massa muscular. Então você tem que construir uma massa muscular no seu corpício. Entende? Ele não vai lá na gordura, que é onde precisa, ele vai primeiro no músculo. Tá, encontrei aqui agora. Vamos lá. Beleza. Para você que chegou aqui agora, deixe seu coraçãozinho, compartilha esta live maravilhosa. Torne-se fã deste canal maravilhoso. Boa noite, almas lindas. Certo. Marcinha, o filme Matrix é puro simbolismo. Tem a parte fantasia, que os que não estão despertos vão ver tiro, porrada e bomba. Mas o filme Matrix é puro simbolismo. Só que as pessoas não entendem, né? Isso. Beleza. Beijo, Marcinha. Motivação diária. Estão numa corrida desenfreada, sim. E desesperados, porque os arquivos do Epstein passou. Eles não conseguiram conter muita coisa. Cristine, boa noite, minha querida. Bora. Cadê as perguntinhas? Igor, perguntando se não é para abafar o caso do Epstein. Não. Não é não. Estão tentando outras narrativas para poder implementar a cadernetinha mais rápido. Não. A Luleão falando que a maioria dos comentários dos vídeos sobre o assunto Alien, as pessoas não estão nem aí. Não estão, porque a maioria, vamos pôr, 98% do planeta não acredita nada disso não. Mas quando vê um negócio no céu, entra em pânico. Simples assim. Eu vou comentar aqui de novo, eu já falei em outras lives. O que for físico, que você olhar para o céu e ver uma nave de lata, mesmo que ela tenha uma velocidade ultra rápida, além dos nossos aviões aqui, já, sei lá, é humano. Viu? Os nossos amigos dimensionais não têm corpo físico igual a gente. Beleza? Deixa a sua perguntinha aqui para mim. Nossas lives acontecem toda quinta e domingo às 20h30. Em breve nós teremos novidades. Bora. Deixa a sua perguntinha. Nanda. Lulu perguntou, eu não estou a entender, mas isso foi planejado entre todos? O quê, Lulu? Você fala a revelação dos ETs? O caso Epstein? O que seria que você quer saber? A Nanda respondeu ela.
O Leão perguntando: o que você acha das descobertas que estão tendo na área da saúde, cura de certas doenças? Maravilhoso. Só que existe cura para todas as doenças. Todas. Inclusive CA. Só que não vai ser liberado, não. Para nós aqui, essa geração, não vai, não. Eles vão soltando assim, a conta-gotas. Pode explicar sobre os ALX. Arcontes, sugadores de energias, que os estrelosos falam. Os arcontes, eles regem as leis. Eles não ficam sugando energia, não. Nem Demiurgo, cão do universo, nos prende aqui pelo medo, não. É a gente que se coloca aqui. Vamos tirar essa patifaria de arconte, sugador de energia e Demiurgo. Existem essas consciências por aí, que não é um ser, tá? Não é ser. É uma extensão da fonte. Certo? Demiurgo. Assim como Sofia, que é sabedoria. Demiurgo é estrutura. E os arcontes regem as leis. Certo? Mas nenhum deles prende a gente, suga energia, nada disso. É a gente que se coloca aqui. Viu? É a gente. Não sou eu que estou falando, diversas correntes espiritualistas falam a mesma coisa. Quem criou o personagem Demiurgo, cão do universo, que nos prende aqui pelo medo, foi os estrelosos. Assim como falou que os arcontes sugam nossas energias, foram os estrelosos. Certo? É a gente que se coloca, a gente se afiniza com esse sistema aqui, Terra. E eu já falei, ele tem um sistema aqui que é único aqui no planeta Terra, pelo menos é o de conhecimento que a gente tem. A gente evolui muito rápido aqui. Jaqueline, qual o motivo de uma pessoa ficar acordando à noite, mas sem medo? Uai, normal. Eu, por exemplo, tem noite que eu não durmo, vou lavar roupa. Não tem nada não, minha querida. Tá? Não tem nada ficar acordando, não. Não é nada. Ó, Lulu, mas essas elites são impuras, nem humanos são. Aqui na Emitrix, a gente tem camadas. Eu já expliquei isso acho que na live passada. Camadas. Tem uma das camadas bem lá para cima, que não são não é humano, são consciências. Mas os lá para cima é tudo humano. Tudo humano. Só tem uma camada lá para cima que são consciências. Não é humano. O nome do filme. Cadê? É Extinção. Deixa eu lembrar aqui que eu já até esqueci. Extinção é ótimo. Gostei muito quando eu vi. Gostei muito. Peraí que eu vou pegar o nome do filme. Chega chegando, deixando o seu coraçãozinho. Eles vivem. Viu o nome do filme? Eles vivem e Extinção. Tinha na Netflix, eu não sei se ainda tem. Ângela, acredita em Deus. Sim, na fonte criadora, né? Não o que está lá na Bíblia. Sim, autoconhecimento. Seria os seres híbridos. Nós vamos começar. Nós não, né? Porque eu acho que eu já vou ter partido dessa para melhor. Mas as próximas gerações vão ser os híbridos. Já vai ter algumas ferramentinhas dentro do corpo. Então dizem por aí nos bastidores que nós, a gente não sabe precisar quantos anos para frente, vamos ser os últimos humanos puros, sem nenhuma tecnologia. Certo. Nós, né, Lulu? 1% do planeta, 2% do planeta só. Mas 98% do planeta não, acha que... Primeiro que não acredita no ET. Primeiro. A grande maioria. Segundo, que eles não sabem de nada dos ETs, se tem falso ET, se não tem. A população vê uma nave em cima, um drone, alguma coisa, eles ficam um pavor. Tem pavor. Eu já falei aqui em outras lives, eu já tive diversas projeções astrais.
Eles me mostrando dentro da nave, ó, é humano, viu? Olha lá pra cima, é humano? Olha aqui, é humano. Você tá vendo? É humano, né? Me mostraram, é humano. E aí depois eu tive outras confirmações aqui de outras pessoas falando a mesma coisa. Patrícia, boa noite. Boa noite. Sim. Bora, deixa a sua perguntinha. Deixa a sua perguntinha. Para você que chegou agora, chega chegando, deixando o seu coraçãozinho, compartilhando esta live. Se você não me segue aqui, Construindo Novo Humano, vi nos últimos dias que essa geração está tendo algumas diferenças. Menos bebida, álcool, solidão. Você fala os mais novos? Alguns, né? Mas a grande maioria. Gustavo, entrei agora. Poderia explicar o que está acontecendo? Eu acabei de abordar, Gustavo, o tema principal da live hoje, que é a atualização do palco mundial. Trouxe a atualização do caso Epstein, do príncipe lá da Inglaterra, do Trump, beicinho nervoso, querendo abrir a caixa de Pandora dos arquivos confidenciais, do Obama, soltando verbos sobre os ETs, a G, lá contra o Irã. Fiz análise de 2 filmes, Extinção. Quem é o Deus bíblico? Dizem lá na Bíblia que é um Deus sentado no trono velhinho. Para mim, Deus é uma consciência divina, que não fica aqui olhando ninguém, não. Todo mundo fica aqui, ai, meu Deus, ele tem mais o que fazer, vamos ser responsável. Ele até colocou umas babá aqui para tomar conta da gente, mas ele tem mais o que fazer, tem um universo e vários para tomar conta. Mais uma coisa que eu não entendo é que quando você fala sobre estar em outro lugar, isso em sonho, Jaqueline, é projeção astral. Não sou eu que inventei a projeção astral. Ela existe. É documentada, tem vários especialistas que falam sobre a projeção astral, Wagner Borges, Saulo Calderon, e por aí vai. Tem muitos especialistas falando. Eu sou uma projetora consciente. Vou lá quando eu quero? Não. Eu vou quando precisa, eles me levam em certos lugares. Tenho consciência em algumas? Algumas eu tenho consciência, sim. Pode ser tudo simbólico? Pode, não precisa acreditar em mim. Pode ser tudo simbólico. Não ensino a projetar. Aqui no canal tem alguns vídeos de algumas dicas de como tem que fazer, tá? Algumas dicas de como você pode fazer. Tem a técnica do EV, que é o estado vibracional. Eu coloco algumas dicas sobre alimentação, que influencia. O seu estado também influencia. Então, tem algumas dicas aqui, sim. Ninguém ensina ninguém a projetar. Wagner Borges escreveu um livro, que lá no livro ele relata, fala algumas coisas, mas ele também não ensina a projetar. A gente ensina o quê? Consciência, responsabilidade. Isso sim a gente ensina. Espiritualidade com responsabilidade, pé no chão, consciência. Isso a gente ensina. Agora, projetar não. Tem gente que se projeta naturalmente, sem fazer muito esforço. Será que essa do Trump, do ET, é para abafar o cara? Não. Ele veio rebater o que o Obama falou. O que o Obama falou. Porque um está defendendo a invasão alien, o outro está querendo correr atrás da G. Isso é para desestabilizar tudo. O cenário inteiro do planeta. É para desestabilizar. É para ter narrativa forte para falar assim, ó, gente, é o seguinte, vamos ter um governo só. Não sei se já prestaram atenção que o beicinho nervoso, desde o ano passado, do começo do ano passado, ele está metendo o dedo em todos os países. E essa escalada vai crescer, porque, de acordo com a agendinha 2030, é para ter um único governo mesmo. Viu? Eles estão tentando mexer o doce, o caldeirão, para ver como é que eles vão fazer para implementar isso. Faz parte do jogo, faz tempo que está sendo previsto isso. Oi, Rosa. Boa noite. Então, acabando de responder a pergunta da amiga, acho que é Jaqueline o nome dela, a projeção astral, todo mundo faz, viu? Todo mundo sai do corpo na hora que dorme. Todo mundo. Não só o que estou falando. Tem diversos livros aí que pode ser pesquisado. ALX. Pergunta da live aqui. O que você quer saber? Por que você acha que os construtores do mundo foram os Elohim? Me responde você, por que você acha? Você já perguntou dos arcontes, eu respondi. Respondi, inclusive, do Demiurgo, cão do universo. Agora você está me perguntando dos Elohim. Por que você acha que o Elohim são os construtores do mundo? Onde você viu isso? Responde aqui para mim. Foi dos estrelosos? Os estrelosos costumam falar isso aí mesmo.
Traz pra mim referência séria. Maria, toda vez que eu falo o nome do loirão, né? Por isso que eu uso beicinho nervoso. Então, voltando, acabando de responder a pergunta da Jaqueline. Todo mundo sai do corpo quando dorme. Qual que é a diferença? Uns lembram, outros não. Uns conseguem ver saindo do corpo, outros não. Uns conseguem lembrar da projeção astral, outros não. A maioria não consegue ver sair do corpo, não consegue lembrar. Aí por isso que quando alguém fala assim, olha, eu em projeção fui em tal lugar. Aí a pessoa fala, nossa, como assim? É outro lugar? O que está acontecendo? Mas todo mundo sai do corpo. Todo mundo, todo mundo. Ai, mas... Boa noite, estrela. Ai, mas não vão entrar no meu corpo? Não, nenhum espírito vai entrar no seu corpo. Ai, mas não vão cortar o meu cordão prata? Não, ninguém vai cortar seu cordão prata. Ai, mas me disseram que se eu fizer uma projeção astral eu vou morrer. Não, não vai morrer. Eu faço projeção astral desde quando eu sou gente, 1 ano. A sincronicidade é uma forma do universo falar com a gente. Tipo, olha, presta atenção, começa a prestar atenção. É pessoas que devem falar alguma coisa pra você, é vídeo que vai começar a aparecer pra você. São sinais do universo, sincronicidade. O que eu acho que está por vir? Tem que acontecer alguma coisa grande para eles implementar, por exemplo, a cidade de 15 minutos. O grande que eu falo é geográfico. Porque o Drex vai ser implementado, a gente querendo ou não, eles vão falar que é o Pix melhorado. Mas é o Drex. Na rua a gente já tem um punhado de câmera. O sistema nosso dos aplicativos de banco, se você perceber, já estão mudando, já está mudando. O meu já mudou. Ele já está me sugerindo coisas que eu gosto de comprar de comida, ou que qualquer coisa. Ele já está me sugerindo. Ele já fala para mim, olha, tal conta vai vencer mês que vem. Entendeu? Você consegue escolher para onde se projetar? Não. Acabei de falar, eu sou levada para os lugares. Aí lá eu me vejo chegando, colocando o pé lá onde eu chego. Aí eu lembro. Não lembro de todas. Vou responder de novo. Eu acredito em Deus, na consciência divina, não Deus que está na Bíblia. É por isso que o povo me chama de satanista comunista, porque eu uso preto, tenho Deus, consciência divina, e não escolho lados. Então, Trump não é santinho. Uai. Dizem por aí, ele não me representa. Aliás, eu não tenho lado nenhum. Dizem por aí que o Trump é o salvador do planeta. Faz sentido para você? Você gosta dele? Você acha que ele é o salvador do planeta? Todas as pecinhas de cada país recebem ordens da grande elite. Viu? São cachorrinhos na coleira e já vazou o documento. São 2 palavrinhas. Deep, vou tomar água. State. Viu? Ver horas, números iguais. Não é, Lulu, é sincronicidade. É da física, não é caixinha, não. O que eu faço, já respondi já, né, Jaqueline? O que está por vir? Quem sabe? Porque a nossa realidade pode mudar a qualquer momento. Pode mudar. Eles não contavam com esse vazamento desses documentos do Epstein. Não conseguiram segurar. E mais uma vez, lembrando o caso, Epstein começou lá no Pizza, 2 palavrinhas, Gate. Lá em 2016. Muita gente falou, não, isso é constipação. Constipação. Só que não conseguiram segurar. E quem que descobriu isso? Pessoas comuns como nós. Eu, você, os dissidentes, questionadores. Caiu um e-mail desse na caixa de entrada de uma dessas pessoas. E eles começaram a investigar, porque tinha uns nomes lá, uns códigos que não batia. A grande elite é extraterrestre. A grande elite que eu falo é um combo. Tem várias camadas na Emitrix. A camada lá em cima não são humanos. Mas a grande maioria é. Tenho dúvidas, Rosa. Tenho dúvidas sobre o sistema. Ele pode fazer até uma Emitrix espiritual? Sim, sim. Mas quem nos coloca aqui ou de lá, somos nós. Por exemplo, todo mundo tem medo dos senhores do karma, não é? Só que ninguém obriga a gente a ficar aqui, não. E sabe por que não? Vou falar por quê. Se a sua frequência estiver incompatível com a do planeta, você não consegue entrar aqui. Simples assim. Entenderam? É isso. Aí o que acontece? Muitas pessoas não fazem a tarefinha que tem que ser feito aqui. Não faz a tarefinha. Aí chega de lá, os senhores do karma falam assim, vem cá, vamos ver. Você esqueceu de fazer aqui essa linha.
Tá vendo? Vai voltar. Com aquela pessoa que você brigou, que você odeia ela, volta. É isso. É por isso que eu falo, faça o simples e básico bem feito. Chegou do outro lado, você vai estar com a frequência boa, legal, tarefinhas cumpridas. Pronto, beleza. O que, Rosa? No caso são as egrégoras. O que? Bem, mal, do outro lado que você quer saber, a Emitrix espiritual, o que você quer saber? Sarita, eu acho que o salvador do planeta somos nós, os espertos, somos a Isso! Os dissidentes. Beleza. Mais uma vez, eu acredito sim em Deus, na consciência divina. Não Deus da Bíblia, aquele Deus sentado no trono, aquilo lá é patifaria. Foi criado, colocado lá na Bíblia para você acreditar, ter medo, que ele castiga. Pensa comigo, por favor. Olha, eu vi uma moça dar um sabão numa pessoa mais velha. Isso não justifica porque a pessoa mais velha não, mas a gente tem que aplaudir as pessoas mais novas quando, com uma sabedoria imensa, chega e fala para o mais velho, que está dentro da caixinha, você tem seu filho. Se ele fizer alguma coisa de errado, você vai castigar ele, queimar ele no mármore do inferno pela eternidade? O Deus da Bíblia faz isso. O meu Deus, não. O meu Deus não cabe na caixinha de nada. É a consciência divina. Meu Deus, ele não está em nenhuma caixinha. Nenhuma. Assim como eu não tenho lados. O meu caminho é o do meio. E isso é perigoso para o sistema e para as pessoas. A partir do momento que eu falo que eu não sou dual, que eu não tenho lados, que o meu Deus não está em nenhuma caixinha, não está dentro da Bíblia, isso é perigoso. Se torna uma ameaça, porque eu tiro o eixo da pessoa. Porque para a pessoa dual, eu tenho que escolher um lado. E o meu Deus tem que estar dentro de uma caixinha. Não, não está. Eu não vou me curvar. Por isso que colocaram o apelido em mim de comunista satanista. Porque eu uso preto ainda. Ignorância. No Oriente, as cores vermelho, preto, são bem-vindas. Por que no Ocidente, nós, cabecinhas ridículas, somos presos na caixinha? Vamos sair da caixinha. Somos crianças, birrentas. Vamos assumir a responsabilidade. Somos todos crianças birrentas, esperneando. ALX, a fonte emanou várias consciências, criação, formação e ação. Sofia, não seria uma emanação dele? Sim, é sabedoria, desceu, consciência, para viver na matéria. Mas não é que ela despencou e caiu como os anjos caídos, que muita gente acha que caiu físico aqui na Terra. Oxe! É um nível de consciência. As pessoas não entendem isso. Sarita. E vou além através da nossa vibração. Podemos colocar tudo a perder ou quase todos os planos deles? Não entendi muito bem, não. A vibração você tem que segurar, tchan, porque se a sua vibração for lá no chinelo, você tá dando para eles. Tá dando sim. Você tá dando poder para eles. Certo? Certo. Cadê a sua perguntinha, você que está aí no fundão? Sim, motivação diária. Verdade que tem como pagar o karma antecipadamente? Não é que é antecipadamente. Vamos supor que você veio cumprir um karma aqui. Tem como você acelerar. Um exemplo, por exemplo. Você pode fazer trabalho voluntário. Você pode tomar consciência e lembrar e resolver o problema. Porque muita gente vem aqui para resolver karma e não resolve, faz mais karma. Viu? Pri Costa, porque os grandes estão todos envolvidos nos arquivos. É um tipo de. Não, o problema, Pri, é que assim, é claro que eles vão convidar para as festinhas os grandões. Por quê? Porque quem está comandando a festinha fala assim: não, vou chamar o Joãozinho, o Zezinho e a Maria. Aí eles vêm para minha festa porque são importantes. Aí quando chegar aqui, eu vou ter um monte de câmera. Aí eu filmo tudo. Aí quando eu quiser alguma coisa, eu mostro, ó, pá, aqui, ó. Ah, não. Você vai ter que fazer o que eu quero, senão eu vou soltar isso aqui no ventilador. É isso. É todo um bando de sujo. A depressão, o pânico faz parte do despertar para alguns? Sim, Josi, sim. Faz sim. E aí, quando a gente está num certo estado, a gente tem que buscar ajuda
Profissional. Ah, mas eu encontro pessoas que não conversam a minha língua. Pois é, mas a gente tem que continuar procurando. Não é no primeiro, segundo, terceiro. Tem que continuar procurando. Entende? Se a pessoa não está conseguindo lidar, o Deus da Bíblia seria Demiurgo? Não. Ah, está se falando da Bíblia? É. Para algumas correntes, algumas dos estrelosos, diz que é o Demiurgo. Sim, falso Deus, né? Sim, motivação diária, você está certinho. As caixinhas foram criadas para aprisionar. Acordos políticos, sim. E aí, como que a gente vai acreditar naquele Deus que foi colocado lá na Bíblia? Pelo amor de Deus. Rosa, se todos temos a centelha divina, podemos mudar juntos a nossa realidade e ir para uma, não sei o que depois para uma, o que não aparece para mim, Rosa? Deixa eu ver se vai aparecer aqui. Para uma o quê, Rosa? Não aparece para mim. A gente pode mudar a realidade, sim, um determinado conjunto de consciências, sim, tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Se uma certa quantidade de consciências estiver vibrando de um jeito diferente, nós podemos mudar a realidade, sim. Viu? Inclusive, repetindo aqui, a nossa evolução é individual, mas a ascensão é coletiva. Aí eu não sei, um ser de luz, falou lá no outro canal, que começa com Y e termina com tube, ele falou datas. Eu, em hipótese alguma, na live, falo de datas da transição. A transição é uma janela, que ninguém tem precisão de quando começou e de quando acaba. Por favor, que mentinha pequena que nós temos. Sério mesmo que nós achamos que a transição tem uma data marcada? Igual os estrelosos falam do grande evento que tem um dia marcado. Não, gente, vamos crescer. Estamos parecendo um bando de criança. A transição vem acontecendo isso já há um tempo, e vai ainda mais um tempo, sei lá quanto tempo, sei lá, 100 anos, 200 anos, 1000 anos. A nova terra vai surgir daqui sei lá quantos anos. Só que nós temos que plantar a sementinha da nova terra agora, do novo mundo, da nova consciência. Nós ainda estamos num mundo de provas e expiações. Ah, então, e o ser de luz falou assim, não, porque nós começamos em 1700 e vamos até 2050. A Bíblia também faz parte da Imitrix? Sim. Concílio de Nicéia. Ah lá, a motivação já falou, ó. Concílio de Nicéia. E não sou eu que estou falando, isso é documentado no Concílio de Nicéia, Constantino, e por aí vai. Fernanda, por que o todo permite que os seres fazem mais? Eu acho que ele quis dizer mal, né, Fernanda? Porque o todo permite que os seres fazem mal. Ó, primeiro, o bem usa o mal para a nossa evolução. Ponto. Eu amei a série DOA. Amei, Jaqueline. Assisti. Sensacional. Tem até um termo chamado shifters. Os shifters, que fazem transição entre as realidades paralelas. Então, primeira coisa, Fernanda, o bem usa o mal para a nossa evolução. Ponto. Outra coisa, a consciência divina, Deus Todo-Poderoso, ele não está aqui vigiando a gente, não. Ele criou as criaturinhas e falou assim, vai, meu filho, aproveita o jardim, o universo inteiro. Eu vou cuidar da minha vida. Ele está trabalhando no universo, nos outros universos. Ele colocou algumas babás aqui para nós. Mas nós, a gente que tem que andar com as nossas perninhas, viu? Ele espera que nós façamos o nosso melhor. Assim como cada alma que encarna aqui tem aproximadamente 300 consciências junto para auxiliar, ajudar. Isso encarnado e desencarnado. A gente encarna aqui com algumas pessoas para a gente passar por algumas provas, para a gente resolver alguns BOzinhos, alguns karmas. E do outro lado do véu tem pessoas, né, consciências, nos auxiliando. Consciências de outras dimensões também. Entendeu? Não é que o todo permite o mal para nós, não. Ele deixou a gente aqui no jardim e falou assim, ó, se vira e agora, meu filho? E agora você tem que criar perninha para voltar para mim de volta. Vou estar de braços abertos. Os ETs vão se apresentar em breve... Os ETs vão se apresentar em breve ou somente para os dispositivos? Pri Costa, você acha mesmo que um pleiadiano lindo de 1,90 vai se apresentar para nós? Você acha que ele é um ET mesmo? Fora da Terra? Ou você acha que ele é de dentro da Terra? Para mim é de dentro da Terra. Carne, osso e sangue é humano. É humano. Eu já vi em projeção astral, já me mostraram. E não sou só eu que estou falando isso, não. Viu? Jaqueline, ET existe ou não? Os dimensionais existem sim. Existem sim. Mas não tem corpo igual a gente.
Não tem corpo igual a gente. O corpo deles é sutil. Os ETs, que se eles apresentarem para nós de sangue, carne e osso, é humano. Humano. É conhecido como a falsa flag. Marina, fiquei 25 anos adorando esse Deus da Bíblia, o Javé, Deus da guerra. Pois é. Você acha mesmo que um pai vai querer deixar o filho no mármore do inferno? Não. Não, gente, pelo amor de Deus. Entendeu? A consciência divina é muito grande para caber dentro de qualquer caixinha. Estrela, o que? O que está acontecendo? Preciso de uma amiga dessas. Nanda. Chega chegando, deixando seu coraçãozinho. Josiane, mas eu não me quedo em nada. Esse é o problema. Josiane, eu vou te falar de novo, minha querida. Ó, presta atenção. Lulu, já te respondo, Josiane, porque o dela tá com tempo aqui. As fadas, gnomos, seres da floresta, existem. Eu vou falar a minha experiência. Existe isso documentado em outras obras? Existe. A minha experiência. Não é para acreditar. Não acredita em mim. Sim, existem. Existem. Então, Josi, é o seguinte. Eu percebo que você está assistindo um zilhão de vídeos tentando acreditar em uma coisa ou outra e tal. Eu acho que eu já falei isso para você, vou falar de novo. Você tem que construir a sua verdade. Você não tem que acreditar em ninguém, nem em mim. Você tem que fazer o seguinte, ó. Isso aqui ressoou comigo, beleza, vou guardar aqui na minha caixinha. Isso aqui não ressoou comigo, então corta. Entendeu? Não é para ficar consumindo esse tanto de vídeo e cada um tem a sua própria verdade. Eu trago aqui alguns fatos, certo? Mas não tem que acreditar tudo em mim. E tá tudo bem. Tá tudo bem. O que é ruim é quando a pessoa vem me atacando, querendo me colocar dentro da caixinha. Aí não, me desrespeitando. Mas a gente discordar de opiniões, com respeito, tá ótimo, é isso mesmo. Viu, Josi? Você tem que construir a sua verdade. Rosa, até Cristo na hora da cruz falou, pai, por que me abandonaste? Sempre me questionei. Mas será que ele falou isso mesmo ou foi escrito isso? Pra gente ter medo do Deus que tá na Bíblia. Porque isso aí que você tá falando tá escrito na Bíblia, Rosa. Sai da caixinha, Rosa, você é mais que isso, filha. Vamos, tira essa caixinha. Você é muito mais que isso, Rosa. Caixinhas de Bíblia, sai fora disso. Foi Lúcifer nos despertou a LX. Foi Lúcifer nos despertou para a verdade da centelha divina? O que você acha, LX? A gente precisa de intermediários para despertar a nossa centelha divina? Hã? Carlos, lembrei da Maria do Rosário. Mas o que é isso? Não sei, Carlos, o que você está falando. Josiane, eu questiono demais, as pessoas perdem a paciência. Mas às vezes, Josi, nem as pessoas têm resposta para tudo que você quer. Não é que elas às vezes fazem mal, faz isso por mal, entende? Ó, uma coisa, eu já tinha falado aqui em outras lives. Quer limpar? Limpa o terreno do saber. Vamos lá. O terreno do saber. Já que a gente acredita, pelo menos eu acho, né, que a maioria aqui acredita em vida após a morte, qual é o primeiro livro que a gente tem que ler e estudar? O Livro dos Espíritos. Beleza? Então, é ler o livro. Não é difícil, é uma leitura gostosa. Leia o livro. Todo dia um pouquinho, não é para devorar o livro, não é assim que lê livro consciente. É todo dia ler um pouquinho, refletir. Fez a base, aí você parte para outros livros. É devagar. Não é você pegar conhecimento de X pessoa de um canal e falar, meu Deus, aqui, e agora aqui. Não, construa a sua base. Livro dos Espíritos, depois você vai para as outras obras, Expansão da Consciência, Caibalion, e por aí vai. É você construir a sua base, o seu conhecimento. Porque quando você escutar alguém falar alguma coisa, aí você fala, ó, isso aqui para mim não faz sentido porque eu vi nessa obra tal, vi nessa obra tal, e elas conversam. O que eu faço? Eu não estudo uma coisa. Para mim, algumas têm que conversar a mesma coisa. Porque senão, para mim, uma conversou só, para mim já não serve. Entendeu? O que eu trago aqui é a coisa mastigada de diversas correntes espiritualistas. Trouxe uma só trouxe uma coisa para mim já não serve. Eu sempre trago, pesquiso, por exemplo, 10, 15 referências que conversam a mesma coisa. Aí é legal. Agora, falar uma coisa, é a mesma coisa de um estreloso falar assim, ó, eu converso com o Demiurgo, venham a mim a todos, porque eu tenho autoridade. O Demiurgo, cão do universo, nos prende aqui por medo. Não,
Diversas correntes espiritualistas falam que demiurgo nenhum nos prende aqui pelo medo. E outra coisa, falam também que nós nos afinizamos com esse sistema. Nós gostamos. E a gente vem pra cá, vive fazendo palhaçada, besteira, a gente cai aqui de novo, e cai aqui de novo, não aprende. Por isso que eu falo, vamos fazer o simples e básico bem feito. Simples e básico bem feito. Isso, Rosa. Sai da caixinha, não fica lá naquela Bíblia, não. Seja o que for. Foi plantado, construído, muita coisa foi tirada de lá, foi colocado lá pra gente ter medo do Deus que tá lá, que nos queima no mármore do inferno. É, manipulada, que eu tô falando, manipulada. Qual é o simples e básico bem feito? Alimentação, meditação, respiração, cuidar do corpo, da alma, não terceirize a sua salvação. Que muitas pessoas ficam atrás daquele youtuber, daquele tiktoker que fala, olha, eu converso com o Demiurgo, cão do universo, vem lá até mim. Eu sou um arcturiano e a nave vai vir buscar a gente, já tá combinado, vai vir mês que vem. Aí chega mês que vem, o que acontece? Não, mudou os planos, por quê? Deixa eu lembrar um negócio aqui. Porque o Obama falou que existem os ETs, então agora nós vamos ter que esperar um pouquinho. É assim. Esse papo tá vindo, ó, há anos. Há anos. Entendeu? Há anos. Sim, Rosa. O planeta tem uma consciência. Livro dos Espíritos. Se você quiser entrar, você que está aí do outro lado, quiser entrar no nosso grupo que começa com Té e termina com Gran, o link está aqui na bio do canal. Lá tem material para você baixar, inclusive o Livro dos Espíritos para estudar. Tem outros livros também. Caibalion, o Véu de Ísis e por aí vai. Sim. Eu já li o Livro dos Espíritos Médios do Allan Kardec. Sim, o Allan Kardec foi o pontapé inicial para nós. Aí depois a gente tem que expandir. Estava falando do simples e básico, né? Alimentação, respiração, hidratar direito, cuidar do corpo, aterramento, porque tem muita gente só assim, ó, eu quero ir embora daqui, eu quero ir embora daqui, eu quero ir embora daqui. Mas se não fizer aterramento aqui, se não viver a experiência humana do jeito que tem que viver, outra coisa, autoconhecimento, enfrentar sombras, viu? Só que ninguém quer fazer o simples e básico. User 63799-412997737. Ninguém quer fazer o simples e básico bem feito. Ninguém. Sabe por quê? O simples e básico bem feito, já dizia Jesus e Buda, dá trabalho. Dá trabalho. O que eu mais escuto é, eu não consigo meditar. Vamos assumir a responsabilidade, crianças, esperneando. O Demiurgo aprisionou a mente pela religião judaica cristã. Você acredita que o Demiurgo mesmo seria capaz disso, ALX? Aprisionar a mente pela religião? Você acha mesmo? Hã? Então você criou um personagem, o Demiurgo. Você tá na vibe dos estrelosos, ALX. Bora, deixa essa perguntinha. O Demiurgo tá pouco se lixando, ele tem mais o que fazer. A apometria é uma ferramenta. Boa. Sim, se souber usar, muito boa. O livro dos gnósticos é verdadeiro? Sim, muitas referências eu trago aqui dos gnósticos. Trago do gnosticismo. Muitas referências. Pela Bíblia, sim. E eu estou a fazer o curso de desbloqueio emocional. Muito bom, Lulu. Muito bom. Trabalhar sombras, trabalhar medo. Sem integrar sombras, vou repetir porque eu falei no começo da live. Presta atenção nisso aqui. Sem integrar sombras, não há despertar verdadeiro. Se você sente um vazio aí dentro de você ainda, se você tem bloqueio, se você tem medo, você está vivendo falso despertar. Simples assim. Se você não consegue fazer uma meditação de 10 minutos, falso despertar. Você não consegue fazer conexão com nada, com a sua centelha, seja lá com quem for. Viu? Exercício, tudo é exercício na vida. Inclusive para lembrar de projeção astral. Se eu deixar de fazer as minhas práticas, eu não lembro também. A maioria não lembro.
Não tem arcontes encarnados entre os humanos, Gael. Arcontes são umas consciências aí que não encarnam como humano, não. Viu? Não, não, não. Nem demiurgo, nem arcontes, nada disso. Os portais de Nefertiti, a ressonância harmônica. Qual o seu conhecimento sobre isso? Nenhum, Lulu Leão. Nenhum. Tem uma dúvida sobre a realidade ser o nosso reflexo. Rosa, muitas pessoas que você convive é reflexo seu. É reflexo seu e da outra pessoa também. São espelho, né? Mas não que essa realidade aqui é um espelho. As pessoas que você convive é espelho. E quando você perde referência desses espelhos, Rosa, vamos supor que você é colocada num lugar sozinha. Você sofre porque você não tem reflexo. Às vezes você vai falar assim, ah, é porque eu sinto falta. Não, porque você não tem mais espelho. No caso, a Matrix utiliza pessoas ao nosso redor para atacar? Sim. Mas, ó, Rosa, você que se deixa atacar, viu? E eu percebo, pelo que a gente já conversou, que você deixa muito o seu campo aberto. É você que permite os ataques se você é atacado. Eu já fiz vídeo sobre isso e já falei aqui em live também. A gente que deixa se atacar. Realidades paralelas existem? Sim. Existem. Nada. Meu olho fica claro cada vez que faço espelho. A técnica do espelho pode acontecer. Rosmael, eu acordei de madrugada para beber água. Quando olho para trás, meu corpo estava deitado na cama. Maravilhoso. Tá tudo certo. Estava em projeção. Vocês não precisam ter medo de fazer projeção. Se eu não consigo me ver, porque uma vez eles me falaram por que eu não podia me ver. Porque eu assustava e voltava pro corpo. E um dia eu estava lá no banheiro, eu estava em projeção. E aí eu olhei pro meu corpo na cama. A primeira coisa que aconteceu é eu voltar pro corpo. Aí eles me falaram assim, tá vendo? Algumas pessoas conseguem ver e não acontece nada. Entendeu? Mas eu tô falando de mim. Eu não consigo ver o meu corpo ali na cama. Então, por isso que eu me vejo chegando no lugar. Eu me vejo chegando. E se a gente não se acertar aqui na Terra, vamos encarnar de novo e de novo e de... Sim, Cat Edition. Vai continuar voltando aqui com as pessoas para resolver. Por isso que eu falo, então, um dos básicos bem feito é a gente resolver as questões que a gente tem aqui com as pessoas. Perdoar, deixar tudo certinho, sem nenhum problema. Viu? Só que as pessoas não querem fazer isso. Lulu, podia explicar um pouco sobre um pouco de realidades paralelas? Acho confuso. Lulu, o que você acha que é uma realidade paralela? São seus outros eus? Vamos falar de linhas. Vamos falar assim, ó, a realidade paralela, então seria como se você tivesse espelhos na horizontal. Certo? É mais ou menos isso daí. Vários espelhos. Mas a sua consciência vive aqui. Viu? Essa consciência. Viu? A sua consciência vive aqui. É a mesma coisa, por exemplo, quando a gente tem mentores, um ou, sei lá, ou mais, mentores que somos nós mesmos em outra realidade paralela, em outro corpo. Só que a sua consciência, é você mesmo. Só que a sua consciência escolheu viver esta realidade. Viu? Isso, Rosa. Fortalece o seu campo, que é a gente que permite. A técnica do espelho tá aqui no canal para você desenvolver, por exemplo, clarividência. Então tá aqui no canal. É só ir lá ver. Graciele, eles te falaram, eles quem? Quem conversa mais comigo é minha centelha divina. A Garela, a sua também conversa com você. Só que você não escuta, sabe por quê? Sua mente está o tempo inteiro prestando atenção em outras coisas. Se cada um escutasse a sua centelha divina, você seria direcionado para onde tem que ir certinho, resolver o que tem que resolver certinho. Mas a gente faz o quê? Mente barulhenta, não fica quieta, não medita, não fica em silêncio. Porque a centelha não vai gritar na sua cabeça. Não vai. Ela fala com a sua própria voz, dentro da cabeça. Ela sobe do coração para a cabeça. Só que a gente fica com a cabeça ruidosa, cheia de coisa, pensando no boleto, pensando no filho, faz isso, faz aquilo outro. Carla, eu já ouvi um moço que dizia que podemos avançar dimensões sem reencarnar. Tá. Tá bom, hein? Você acredita nele? Ressoa com você isso? Se ressoar, tá bom.
Pode explicar um pouco sobre a realidade? Já expliquei. É como se fosse espelhos. Só que a sua consciência escolheu viver aqui. Não morreu, Rosmael. Rosa, eu não quero voltar. Certo. Por que, quando tive meu despertar, minha centelha falava através de mim sem eu ter controle? Por quê? Mas a sua centelha, Deadlu, a sua centelha, ela falava sem você. Não, ela não é assim, não. Não é, ela fala só em momentos estratégicos, Deadlu. Se você escutou outras vozes na sua cabeça, era outra coisa. Viu? A centelha, ela é suave. E outra coisa, quando ela se manifesta, ela dá uma explosão no cardíaco para poder fazer o desbloqueio do cardíaco primeiro. E ela não fica. Quando eu falo que ela fica tagarelando, é o modo de falar. É o modo de falar. Viu? Ela fala em momentos estratégicos. Hoje em dia as projeções acontecem quando não quero. Quando quero fazer, não consigo. É assim mesmo. Algumas pessoas têm facilidade, tipo, senta, dá um cochilinho e já sai. Sai por conta própria. O que, Carla? Você está perguntando, não estou certa de avançar entre as dimensões sem reencarnar? Sem reencarnar? O que você acha? Faz sentido para você? Hã? Eu vou falar o que diversas correntes espiritualistas falam. Para você avançar entre as dimensões sem reencarnar, você tem que estar com a frequência compatível para você poder ir para certas dimensões. Por exemplo, nós já estamos na quinta dimensão. O que é dimensão? É uma frequência. Então, tem humanos já vivendo aqui na quinta dimensão, é frequência. Ah, e como essas pessoas estão? A maioria estão isoladas, vivendo na solitude. Por quê? Por quê? Porque a frequência não é compatível com os outros humanos. Elas vivem no caos, pagando boleto. Como é que elas vivem? Vivem como humanos, só que sem o caos barulhento. Porque a frequência delas muda tudo à volta delas. Entendeu? Isso é fato. Dedru, ela falava através de mim, tá, mas quando eu falo fica tagarelando, não é que ela fica toda hora falando, não. Ela fala em momentos estratégicos. E ela te dá direcionamento certo. Faça isso, faça aquilo. Carla, é que ainda tem coisas que não alcancei ainda. Que tipos de coisas, Carla? Para você que não me segue aqui, Construindo o Novo Humano, nas outras plataformas, Construindo o Novo Humano. Nossas lives são todas as quintas e domingo, às 20h30. Dia de quinta-feira eu trago temas relacionados ao palco mundial, que muita gente chama de constipação para o nariz de todos. E no domingo eu também trago a atualização do palco mundial e análise de filmes. Eu relaciono filmes com o momento atual e faço um amarrado de tudo aquilo que nós estamos vivendo. Certo? Se você está com a sua vida bagunçada aí, está sem direcionamento, não sabe qual que é o seu propósito de vida, propósito de alma, eu faço a leitura energética do mapa vibracional estelar, te dou um direcionamento daquilo que a sua alma precisa neste exato momento, para você poder corrigir o curso, recalcular a rota. Então, pode me chamar aqui no privado, no TikTok, ou na outra plataforma Insta, que termina com Gran, @Nainura Santos. Quero agradecer a presença de todos vocês. Quinta-feira estarei de volta. Eu continuo aqui no canal conversando com todo mundo. Vídeos todos os dias, meio-dia e às 19h30. Quero deixar então um beijo e agradecer você que esteve aqui comigo até agora. E a gente se vê aqui no canal e na próxima quinta-feira. Um beijo enorme para todos.